Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais uma espécie de um top que acabam por ser 5 recomendações, desta vez de 5 jogos que podemos comprar para jogar sobre bluff, sobre aldrabices. Basicamente 5 jogos baratos para aldrabões. Nem todas as pessoas vão gostar disto, porque nem todas as pessoas têm perfil para jogar estes jogos. Algumas simplesmente não conseguem fazer o roleplay necessário e fazer o necessário bluff. Mas algumas, mesmo sendo extremamente incompetentes a jogar isto, vão achar muita piada. Não é assim de perto o meu tipo de jogo preferido, mas realmente é interessante de vez em quando jogar isto, porque gera situações hilariantes. E existem muitos jogos de bluff, alguns muito caros, muito mais caros, outros mais baratos. Por isso também parece que seja uma rubrica aqui interessante para revelar alguns destes jogos que são mais pequeninos, alguns que são fillers até. Quando dizemos fillers, são aqueles jogos para tapar buracos, não é? Quando temos assim menos tempo ou assim um tempinho para queimar, podemos jogar. E são jogos também que se aproximam um pouco dos party games. Muitos deles vão ser para mais do que 4 jogadores, 6, às vezes 8, depois depende, e vão gerar situações de humor. Portanto, vamos ver aqui jogos. Um que eu tenho a recomendar é o Insider. É um jogo muito pequenino, como vamos ver. Eu vou pôr aqui, vou abrir isto. Vocês têm aqui só umas cartinhas, só umas coisinhas destas para dar os papéis, uma ampulhetazinha e depois aqui um conjunto de cartas com algumas sugestões de palavras, mas podem jogar com as palavras que vocês quiserem. Isto consiste basicamente em alguém saber a resposta, os outros não sabem e depois vão ter que andar a perguntar, fazer perguntas ao espião-mestre ou à pessoa que sabe a resposta, para além da outra que está infiltrada, e vão tentar chegar à resposta ou que todos cheguem à resposta sem que a pessoa que sabe a resposta dentro daqueles que supostamente não deviam de saber, não seja revelada. Basicamente é isto, é um jogo muito interessante, muito giro, gera situações hilariantes. Vão poder explorar aqui, até podem explorar vários assuntos, o que quiserem, mas vão explorar claramente o modo como as pessoas lidam com isto e como tentam manipular e espalhar informação ali, tentar que os outros façam as perguntas certas para chegarem às respostas. É muito interessante, muito pequenino, caro para o tipo de caixa que é, mas realmente acho que é um jogo que vale a pena. Outro jogo que para mim também é muito interessante nesta categoria é o Coup. Altamente imediato, isto foi um sucesso monstruoso há uns anos, que é um jogo pequenino também, lá está, pode ser jogado até 6 jogadores, joga num quarto de hora, em que nós temos papéis, temos cartas, que são os papéis das personagens que nós podemos jogar. Eu até tenho aqui já a expansão, tem uma expansão, portanto estão a ver, são cartas apenas com papéis, repetidas algumas. E na nossa vez de jogar vamos ter que invocar que temos um destes papéis, eles depois têm uma série de habilidades, cada um pode fazer uma série de coisas, que normalmente consistem em ter moedas e depois só transformar moedas em ataques, tentar destruir os outros e no fundo vamos tentar eliminar os outros jogadores durante o jogo e tentar ficar sendo dos últimos. Sendo que o interessante aqui é que nós, para fazer uma das habilidades de cada personagem, não temos que a ter na mão. E podemos sempre duvidar se os outros têm ou não, e isso depois leva a conflitos entre os jogadores, e quem for o aldrabão pode perder uma carta. E depois há sempre aqui este bluff para tentar ver se conseguimos passar com a mentira, ou se conseguimos fazer que os outros duvidem na altura certa, para que se enganem e sejam eles a perderem então as vidas. Portanto, temos 2 vidas e vamos jogando até esgotar, por isso é que é também rápido. Tem um jogo muito interessante, qualquer pessoa joga isto, pode ter um bocado de dificuldade de início a perceber aqueles papéis todos, porque são muitas habilidades até, mas 2 jogadas estão dentro do jogo, ou seja, como é rápido, depois acabam por entrar rapidamente no jogo também. Outro jogo também surpreendente é este, pequenino, o Póquer das Baratas, aqui é na versão francesa. É também um jogo bastante interessante de bluff, em que vamos ter aqui cartas, que neste caso são insetos, aqui com uma arte gráfica muito especial. Estão a ver aqui insetos e também morcegos e ratos e coisas do género, animais que podem ser considerados asquerosos. E basicamente vamos andar com cartas ocultas e a passar uns aos outros e tentar evitar fazer póqueres. E quem fizer póqueres depois perde. E podemos sempre andar a duvidar as cartas que estamos a passar, e é também um jogo de bluff nesse sentido, de conseguir passar uma mentira, e é um jogo que também se joga relativamente rápido, embora seja um pouco mais longo do que o outro, também vai até 6 jogadores, 25 minutos, e eu diria que é um jogo assim mais interessante para jogarem até com pessoas mais velhas, porque, por exemplo, não tem aquelas habilidades todas do Coup. Aqui é um pouco mais semelhante às cartas, porque tenta partir aqui do conceito dos conjuntos do póquer.
embora não tenha mais nada relacionado com o póquer, é mesmo só a referência a fazer conjuntos com vários tipos de cartas, que são neste caso os animais. Eu experimentei até com pessoas mais velhas e gostaram, acharam piada a isto. Isto de facto é muito interessante também o bluff que gera. Por fim, temos aqui também outro, o Skull, que é também muito imediato, muito rápido. Nós temos aqui peças que têm flores, cada um jogador vai receber aqui uns discos com a sua cor. Vamos só tirar aqui alguns, só estes 4 deste jogador, é o jogador laranja, para vocês verem, depois há mais, que tem então aqui 3 flores e uma caveira. E depois recebe também uma peça destas para marcar, porque no fundo vai ter que tentar ganhar a partida e a partida vai consistir em apostar quantas flores vai conseguir virar das suas e das dos outros jogadores. O jogador no seu turno pega numa carta que tem na mão, coloca sobre a sua base, que vai estar aqui não se vê, mas aqui vai estar aqui, vai colocar sobre ela, vai ficar oculta, e então vamos fazer isto em rondas até que alguém decida apostar quantas rosas é que consegue, ou flores, depois depende do grafismo que cada jogador tem, quantas flores é que consegue virar, mas se virar uma caveira, arrebenta, perde uma vida, perde uma carta, e depois vamos ver também quem é que consegue fazer isto, adivinhar corretamente quantas flores consegue virar, vira isto uma, 2 vezes, e depois tem o resultado, é muito imediato, é muito fácil de jogar, muito transportável também, e é realmente também um jogo quase instantâneo de bluff. Também jogam no instantinho e eu diria que é mesmo essa a melhor descrição, um jogo instantâneo de bluff. Por fim, trago aqui um jogo que eu quase que já nem me lembrava que tinha, que é o Masquerade. É um jogo também que, de um certo ponto de vista, é um pouco parecido com o Coup, porque também tem aqui uma gestão que temos que fazer com moedas, e com as moedas podemos fazer coisas consoante as personagens que tivermos. Eu tenho isto até tudo espalhado, nem está nada fácil, mas vou tentar tirar aqui uma carta. Vamos revelar aqui algumas. Estão a ver, há aqui muitos tipos de personagens diferentes. Vamos ver aqui uma qualquer, por exemplo aqui a bruxa. Tem a habilidade de poder trocar o dinheiro que cada um tem, depois há uns que podem ganhar mais moedas. Há uma série de coisas. Tem muitas habilidades para fazer. Com essas moedas todas que nós podemos ganhar, existem muitas maneiras de fazer isto, depois as cartas permitem trocar de jogador, fazer uma série de coisas, e quem conseguir ganhar primeiro 13 moedas acaba por ganhar o jogo. Temos cartas que copiam papéis, cartas que permitem ver as cartas que os outros têm. Portanto, estão aqui, tem os símbolos em baixo e depois isto é tudo com bastante iconografia. Okay? No fundo, só que o que é interessante aqui nisto é que nós recebemos a carta, o que é que nós podemos fazer no nosso turno? Ver a carta que temos e passar depois, trocar de cartas nós com outros jogadores, sem vermos, e anunciar a carta que temos. E qualquer jogador pode duvidar da personagem que nós temos, dizendo, por exemplo, eu sou o rei, vou fazer isto. Eu é que sou o rei. E depois vão os dois revelar e quem perder depois vai ter que pagar uma multa ao banco e perdendo dinheiro assim. E depois vão acabar por tocar as cartas e vai ser uma grande confusão e o jogo vai ser muito hilariante quando todos conhecem bem os papéis e realmente já conseguem definir algumas estratégias. Daí seja um pouco mais difícil também, é um pouco como o Coup, vão ter que perceber os papéis de que é que cada uma das cartas fazem, portanto acaba por não ser assim tão imediato, mas acaba por ser depois muito divertido quando entrarem bem no jogo. Bem, foram estas as 5 recomendações de jogos de bluff. Depois vou apresentar mais outros 5, provavelmente, porque há aqui alguns jogos importantes que eu também não falei. Mas convém deixar aqui estes vídeos mais curtos e fazer só 5 de cada vez neste tipo de análises. Pronto, ficam aqui estas recomendações, caso queiram e tenham pessoas com quem jogar este tipo de jogos em casa. Podem ser uma boa solução, até porque nem todos gostam da mesma coisa e se calhar o bluff pode ser realmente a vossa coisa e do vosso grupo. Então vá, Deus!